Boa noite, amigos da Rede Opinião TV. Está começando mais um programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Você sabe que o nosso programa às quartas-feiras é ao vivo e você pode participar através do telefone 3543-6413 e fazer a sua pergunta, tirar sua dúvida com o nosso entrevistado, com o nosso convidado. E hoje, nosso assunto, vocês sabem que a gente procura sempre variar os assuntos, trazer profissionais de áreas diferentes da área da saúde e às vezes nem tanto assim bem na área da saúde. E o assunto hoje eu tenho certeza que vai interessar muita gente, a garotados, adolescentes, os jovens e até adultos também hoje, que curtem e gostam da questão da tatuagem, né, no corpo, fazer desenhos, enfim. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje e estamos trazendo hoje, o prazer de trazer aqui, hoje já é uma geração, a segunda geração. Nós temos aqui em Araras, muito conhecido em Araras, na região, que é o Joey Moreno, e hoje nós estamos com o filho dele, o Michel Moreno, que está nos dando a honra de a entrevista com ele, o mais novo tatuador, vamos dizer assim, aqui na região, e nós vamos falar inclusive essa questão, né, o tatuador, o reconhecimento disso como profissão, enfim, eu vou estar falando com ele sobre isso. Michel, um prazer grande estar aqui com você, o nosso abraço ao seu pai, que já esteve aqui conosco, também falando sobre tatuagem, e a gente está aqui querendo realmente saber de você. Boa noite, é um prazer também estar aqui. Michel, você estava começando agora, antes da gente começar o programa, você estava falando que você, além de ser um dos mais novos tatuadores aqui da região, né, você tem participado e representado Araras em convenções de tatuagem. Então eu queria que você me explicasse melhor para a gente, porque isso para a gente sempre é uma forma de estar representando Araras também, né, com relação à tatuagem. Legal. Geralmente, faz uns 2 anos que eu venho representando a Araras na Convenção Tatuagem. É uma reunião, assim como qualquer profissão, tem uma reunião de profissionais da área. Nessa convenção a gente faz um estudo sobre tatuagem, tem vários workshops, até médico vai dar workshop de biossegurança, de esterilização e tudo mais. Então é para a gente elevar um pouco o nível do nosso trabalho. E dentro dessa convenção tem uma competição de tatuagem, que a gente compete um com o outro, num trabalho feito num evento durante o final de semana, que a gente faz uma tatuagem lá, vai analisar a tatuagem nossa, as técnicas. Tem um júri lá? Tem um júri, o meu pai é um dos jurados em muitos deles, nos quais eu não participo, né? Então tem toda essa avaliação e no final do fim de semana tal, é decidido quem ganha. Eu venho há 2 anos representando a Araras, com mais intensidade agora, nesse ano que passou, já ganhei alguns. Já conseguiu classificação, ganhar? Sim, ganhei 6 deles, numa categoria que chama Comics, que é uma diferença entre realismo e fantasia, tal, uma coisa bem interessante. Meu pai também já ganhou vários e hoje ele é jurado, né? Espero chegar no naipe dele qualquer dia. Ô Michel, eu achei muito interessante estar, como da outra vez que eu trouxe seu pai aqui ao programa, né? Porque quando se fala em tatuagem, né, tem uma história em cima disso. Há muitos anos atrás, né, a tatuagem, ela era tida assim, quem usava tatuagem era meio marginalizado, né, com relação ao uso da tatuagem, né? A pessoa que era bem marginalizada mesmo. Mas isso mudou, né? E hoje a gente vê pessoas famosas, pessoas públicas, né? A gente vê principalmente no meio artístico, né? Que mostra muitas vezes, né? Jogadores de futebol que já escreveu o nome de mulher, de filho, etc, né? Quer dizer, mudou esse conceito. Eu achei muito interessante essa questão que você falou desse workshop, dessa convenção de tatuadores, em que lá você citou, inclusive presença de médicos levando informações de biossegurança. Quer dizer, hoje a tatuagem, né, ela é alguma coisa que, embora você me dizia que ela não é reconhecida como profissão ainda, né? Não, não é. Mas existe algum projeto de lei, alguma coisa assim, algum incentivo, alguém fazendo ou tentando alguma coisa nesse sentido, você sabe? Existe um sindicato de tatuadores, né, tentou já fazer com que a profissão seja legalizada, mas é bem difícil porque tem muito contra isso, né, na política e tudo mais, mas está tentando ainda. É uma coisa difícil de se convencer a todo mundo que a tatuagem, como você disse, ela é bem antiga e ela já foi marginalizada, hoje ela já está sendo mais elitizada. E é assim que acontece com a arte. Eu sou formado em educação artística, já estudei sobre a arte, que ela, uma hora ela está na plebe, outra hora ela está
na parte rica da coisa. Então tem esse ciclo, a tatuagem está começando de novo a elitizar e a subir um pouco o nível. A gente espera que na hora que chegar na hora certa, ela vai ser legalizada e vai ser como qualquer outra profissão. Junto com médicos que estão ajudando a gente, com essas convenções. Ainda está fazendo uma estrutura melhor, mas logo a gente consegue ter um patamar maior nesse quesito, né? Eu achei interessante, inclusive, essa sua formação em educação artística, em artes plásticas, alguma coisa nesse sentido, né? É artes visuais. Artes visuais, quer dizer, então isso é importante, porque você vem trazendo então, uma bagagem também de conhecimento, né? E até mesmo da história da tatuagem, como você dizia há pouco. Mas ainda falando essa questão, que eu vejo com muita preocupação de muitos pais, né? Com relação aos filhos hoje, a garotada hoje que quer fazer a tatuagem, né? E a preocupação com a questão da biossegurança, né? Como você falou mesmo, que inclusive há médicos levando isso. Hoje isso é um fator importante, né? Porque a gente sabe que assim como existem tatuadores, locais que fazem tatuagens sérios, com toda uma infraestrutura, né, de biossegurança, enfim, né, que se faça ali, por exemplo, se é um menor, acho que tem que ter autorização dos pais, alguma coisa assim. Existem também aqueles profissionais, como em toda profissão, que não zelam por esses critérios e saem fazendo, até mesmo sem uma formação, sem segurança na questão da biossegurança, hoje, principalmente com relação à AIDS e outras doenças aí, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, hoje você trabalhando com seu pai lá, eu sei que, né, fala um pouquinho sobre isso. Eu cresci num estúdio, né, de tatuagem, meu pai faz tatuagem há 20 anos, eu tenho 23, então praticamente eu nasci num estúdio. Eu acho muito legal essa coisa de o cara se preparar para ter essa profissão, porque não é uma coisa que você, vou virar tatuador, entendeu? Envolve muita coisa. Além da arte, a arte não é uma coisa fácil, ela é uma coisa assim que tem que ser desenvolvida com o passar dos anos. Você tem que nascer com um pezinho lá e tem que desenvolver isso. E tem a parte da saúde, que é a mais complicada, vamos supor. Porque você tem que ter um cuidado, você está mexendo com a pele do outro, entendeu? É um processo que requer mais cuidados, mais conhecimentos. E hoje em dia a turma acha, eu sei desenhar, eu sei fazer tatuagem. Todo tatuador precisa ser desenhista, isso é fato, mas nem todo desenhista é um tatuador, entendeu? E hoje em dia, o pessoal está começando a fazer tatuagem, não se informa, acha que a tatuagem é uma parte basicamente artística, e não é. Há um equilíbrio entre a parte de saúde e a tatuagem. Não é um processo tão complicado que requer um curso de medicina e tudo mais, mas é legal você saber com o que você está lidando, é legal você saber sobre a pele, que a pele vai ser a sua tela está viva, ela precisa de cuidados, e você precisa passar esse cuidado para a pessoa. E se acontecer alguma coisa, você precisa saber resolver esse problema também. Então é legal não estudar só a parte artística da coisa, quanto da saúde. E hoje em dia está faltando muito isso. É legal no nosso estúdio, ele é pioneiro aqui em Araras, a gente está trabalhando num processo diferente. Hoje em dia, os materiais eles não são mais esterilizados, eles são descartáveis. Bem diferente. Não é aquela coisa que você vai usar, vai botar na autoclave, fazer todo o ciclo de esterilização. A gente não, ela vem esterilizada de fábrica, uma esterilização industrial. A gente vai usar e vai descartar todo esse material. Então, 90% das coisas que a gente usa é descartável e não esterilizado. Já está um passo à frente, né? Isso aí, inclusive, já aproveitando, tá chegando já algumas perguntas aqui, Michel. E é do Alan, do Centro. Ele disse assim, Michel, quais os procedimentos de higiene que são feitos para tatuar ou a colocação de piercings, né? Então, acho que você já respondeu em parte, mas se você puder reforçar um pouquinho. Sim. Os procedimentos de higiene para tatuar e piercing. Tá. A tatuagem, hoje, um modo mais profissional, ela é um ferimento leve. Então, ela não precisa de cuidados tão radicais assim, mas ela é um ferimento aberto, então ela não pode ter contato com outra superfície, então a gente vai fazer uma bandagem para isso e a pessoa tem que usar, ela é desconfortável, ela aquece no calor, fica uma meleca, mas é assim mesmo, tem que usar, que aquilo lá vai manter essa tatuagem fora do contato para não ter contaminação. E vai passar uma pomada, vai ter todo um processo que o seu tatuador, cada um tem a sua técnica. A nossa é uma técnica mais
diferente das outras, porque cada pigmento precisa de um cuidado diferente. Então, depende muito, Alan, do tatuador que você for, do profissional que você procurar. Mas o principal é usar a bandagem, usar o plástico lá que todo mundo odeia. Mas é isso aí, o plástico é indispensável. A gente precisa usar ele, que ele vai evitar a contaminação. Michel, ainda tentando entender melhor essa questão, quando chega uma pessoa que quer fazer uma tatuagem, né, e você vai conversar, vai entender qual é o tipo de, por que ela está fazendo a tatuagem, né, acho que existe assim meio que uma consultazinha inicial de abordagem, é assim que faz? Vocês quando a pessoa, eu quero fazer uma tatuagem, como é que você faz lá? Como é que... Então, a maioria das pessoas não conhece a tatuagem, não sabe como é as coisas. Algumas já estão acostumadas, já fez várias. Mas a gente gosta que vá, converse, vê se é isso mesmo que você está pensando, que é uma coisa que vai ficar para sempre, não vai sair mais, entendeu? Conversar no estúdio, eu principalmente, meu pai também, a gente gosta de criar um desenho para que você não tenha um desenho igual a outra pessoa. Porque como aumentou muito a tatuagem, muito tatuador, é muito desenho igual, porque está faltando isso. E hoje em dia a turma não tem essa facilidade de desenhar e tudo mais. Você chega com a ideia, a gente vai através dessa conversa inicial, eu vou tentar buscar a ideia que você tem na cabeça para saber o que você está pensando. Muita gente vem pela estética, achou o desenho bonito, vamos fazer um desenho que combine com o seu corpo. Algumas vêm com um significado, que é um significado especial para tatuagem, para determinada coisa que aconteceu na vida. A gente vai tentar retratar isso num desenho, entendeu? Se for uma pessoa uma adolescente, um jovem de menor, precisa autorização dos pais? Então, muito importante, no estado de São Paulo é proibido fazer tatuagem em menor de idade, mesmo com a autorização dos pais, assim como piercing. Então, nós no estúdio a gente não faz, a não ser que reconheça em cartório e tudo mais, mas ainda é um processo bem difícil de acontecer no estúdio. Voltando à questão dos... Eu quis justamente para dar uma sequência, né? Voltando aos procedimentos, aí vocês conversaram, viu o desenho, vai fazer mesmo e tal. Você vai começar a fazer a tatuagem. Passa algum produto, alguma coisa, fazer uma limpeza, uma asepsia da pele, alguma coisa assim? Sim. Depois de marcada a tatuagem, num outro dia, a gente vai preparar a bancada e tudo mais, a pessoa vai ter que vir com a pele normal, como ela sairia de casa. A gente vai fazer uma asepsia, vai fazer a retirada dos pelos, usar um produto antisséptico para que limpe a pele e tudo mais. Tem todo esse processo antes e tem todo esse processo depois, entendeu? E na primeira vez que a pessoa vai fazer a tatuagem, a gente vai mostrar todo o material para ela, vai mostrar como funciona, as dúvidas vão ser tiradas. Até se a pessoa tiver em dúvida e querer só ver o espaço, tá todo mundo convidado lá, que é interessante. Já aconteceu alguma vez, alguma situação, Michel, em que a pessoa quer fazer e tal, chega lá e na hora que vai apresenta a superfície, braço, perna, barriga, seja onde for, você percebe que tem alguma lesão dermatológica, alguma coisa assim, e que você diz, não é possível fazer, você vai procurar, você vai procurar um dermatologista primeiro, enfim, já aconteceu alguma situação assim? Sim, nessa pré-consulta que a gente faz da tatuagem, a gente pergunta se tem diabetes, se tem alguma doença dermatológica e tal. Geralmente acontece, às vezes você vai verificar o local, a pessoa está na perna, tem bastante pelo. A gente faz aquela raspagem, está com uma suspeita, uma micose, alguma coisa assim, a gente pede para ir no dermatologista, ver o que é primeiro, para saber se não vai ter algum atrito ou alguma reação ao pigmento, né? Porque uma lesão na pele em cima de outra acaba agravando mais ainda os dois lados, tanto a lesão inicial quanto a tatuagem. Então a gente não faz, e se a pessoa estiver pensando em fazer uma tatuagem, que procure saber se tem algum problema de pele, se tem diabetes ou qualquer coisa que piore a cicatrização ou dificulte. Michel, e a situação, a tatuagem dói, né, aquilo ali. Usa-se algum anestésico ou não? A tatuagem é uma coisa assim, é um processo doloroso, nem tanto, depende muito do profissional. Os nossos materiais são os tops, assim, enquanto não lançaram outros, assim. A gente procura sempre inovar. Então, cada vez que inova, a dor diminui um pouco. Mas eu acho que a dor é um ritual de passagem, né? Quem quer muito uma tatuagem tem que ter tudo isso. Tem que ter a dor. Um pouquinho. É legal.
Tá certo. Eu tenho uma pergunta aqui da Andressa do Costa Verde. Michel, tem uma tatuagem no ombro e ela está apagada. Por que isso acontece? É a primeira pergunta. Tem como restaurar? Então, ela tem uma tatuagem no ombro, está apagada, ela quer saber por que acontece e se tem como restaurar. Andressa. Tá, eu vou enumerar. Acho que devem ter três coisas que acontecem, as principais pelo menos. Primeiro, os cuidados. Se a pessoa não tiver o determinado cuidado que lhe foi passado, a tatuagem não vai ficar 100%, tá? Então, é um conjunto entre tatuador e tatuado para que a obra fique perfeita no final. Segundo, o material. Todo material, seja nacional ou importado, tem uma qualidade. Material de baixa qualidade, que é mais barato, a tatuagem não é uma coisa tão barata. Se for tão barato, quer dizer que ele não é tão bom. Então, não espere grandes resultados de um material não tão bom. Terceiro, o tatuador, às vezes machucou demais, não acertou a técnica na hora, por isso que é bom procurar um profissional da área que tenha, que você já conhece, que você conhece os trabalhos dele, que você sabe que é certo, de boa qualidade. Aí vai de você procurar e pesquisar bastante na sua cidade. E como restaurar? Como restaurar? Tem sim o como restaurar. A gente vai ter que fazer uma análise, a gente vai ver a sua tatuagem, ver se pode mexer. No caso, às vezes, se você fez em outro lugar que você não conheça, a gente vai ter que esperar um tempo para ver se não vai aflorar nenhuma doença, não tenha nenhum risco dermatológico, essas coisas. Se a tatuagem estiver tranquila, só apagou um pouquinho a cor, a gente faz uma reforma nela. A gente vai alterar os traços, deixar ela sempre mais bonita. Mas tem como sim. Michel, a gente sabe que algumas pessoas, principalmente da raça negra, né, tem às vezes a facilidade de, quando tem alguma lesão, formar aquela cicatriz hipertrófica que é o queloide. Eu queria saber de você o seguinte: existem casos em que a pessoa faz a tatuagem e, pela agressão ali, né, do processo de tatuar, se forma uma cicatriz, alguma coisa tipo isso que eu estou falando do queloide. Tá, me corrija se eu estiver errado. Sim. O senhor deve saber mais que eu. A queloide, ela vai aparecer em pessoa mais negra, que tenha mais melanina, né? E quem tem esse problema, qualquer cortezinho vai aparecer uma queloide. A pessoa que tem já diagnosticado isso aí, a gente prefere que não faça. Mas geralmente, pessoa que é muito escura tal, acaba não fazendo a tatuagem porque o pigmento ainda não é tão forte para aparecer numa pessoa de pele escura, entendeu? Muito escura. Tem bem escuro, não é o caso da maioria daqui do Brasil e tal. Mas quando tem esse problema, geralmente é em cortes muito profundos, que a pessoa tem um problema de cicatrização, não é isso? Sim, sim. Então uma má cicatrização acaba ocorrendo a queloide. Se a pessoa não cuidar, se ela tiver uma má cicatrização, pode ser que aconteça. Eu tatuo há uns 7, 8 anos, nunca aconteceu comigo, meu pai tatuou há uns 20 anos, nunca aconteceu com ele. Por quê? A lesão da tatuagem é como se fosse um ralado na pele, então é muito superficial. Ela não sangra, ela não dói tanto, então acho que é pouco a lesão que a gente vai infligir para que aconteça isso. Mas é legal, se a pessoa tem essa dificuldade, essa dúvida e tal, procurar primeiro um médico, ele vai te falar o que pode ou não pode fazer, porque a gente está limitado à nossa área, né? Sim. Mas eu acho que é difícil. O problema de queloide é só se a lesão acho que for muito grande, mas não é o caso da tatuagem. Uma outra pergunta aqui da Regina, do Jardim Dom Bosco. Michel, o que você acha da tatuagem em lugares como branco do olho e língua, etc? Isso é possível? Para mim até branco do olho, né? Atualmente as pessoas estão fazendo uma aplicação no olho, na parte branca do olho, e injetando pigmento, né? Então deixa o que é preto do olho, que é a íris e tudo mais, azul, sei lá, cada pessoa tem um, vai ficar tudo preto, no meu caso, né, que é bem escuro o meu olho. Vai ficar tudo preto, fica parecendo um demônio, né? Eu não gosto, eu acho muito... Já passou, mas não é considerado uma tatuagem. Isso aí é considerado body modification, que é a modificação corporal. A mesma coisa que corta a língua, que coloca aqueles implantes e tal, já é uma coisa assim, além da nossa área.
Eu acho que vai ser legal no futuro. Por enquanto eu não acho tão legal. Respeito quem faz. Eu tenho que ter a mente aberta a tudo que na minha profissão é necessário. Mas eu acho que é um processo ainda que não tem estudos assim muito avançados para isso. Então a gente não sabe o que vai ser desse olho que foi aplicado esse pigmento, se esse pigmento vai ocorrer alguma coisa e tudo mais. Então acho, sei lá, se alguém está pensando nisso, espera um pouquinho, vamos esperar a técnica se aprimorar um pouquinho mais. Isso que você está falando realmente procede, ou seja, todo tratamento, toda inovação na área médica, científica, né, isso carece de um tempo de observação, tanto é que muitos medicamentos, algumas coisas, antes de ser lançado, ser oficializado, ser aprovado, muitas vezes, tem que passar todo um processo de experimentos antes, né, para ver se tem efeitos colaterais, e mesmo depois de aprovado e até autorizado a fazer determinadas cirurgias, procedimentos, existem os trabalhos científicos que vão acompanhar os indivíduos, os pacientes, e isso que você falou muito importante, quer dizer, não se sabe ainda, aquelas pessoas que pigmentaram a esclera, que já é o branco do olho, né, se tem algumas consequências futuras com relação mesmo até à visão, né? Sim. Quer dizer, então foi muito bem colocado isso. E, inclusive na língua também, há tatuagem na língua ou piercing, que ela perguntou aqui, existe também tatuagem na língua? Então, eu acho que o que ela quis... Ou modificação, alguma coisa? O que ela quis dizer... a gente chama de língua bifurcada, que eles vão cortar o meio da língua para duplicar ela. Então é a body modification mesmo, mas você falou. Body modification, a gente vai modificar o corpo. Então ela ganha mais movimentação, Sim. mais movimentos, um de cada lado, só que ela perde o enrolar da língua. A sua língua não enrola mais, ela só recua um pouco. Isso vai atrapalhar você um pouquinho em algumas coisas. Até às vezes na dicção, na fala. Exatamente. É uma coisa assim, é uma coisa que vai modificar seu corpo, vai mudar muita coisa. Mas é um processo bem radical para pessoas que já estão num nível bem radical. Eu acho que na nossa sociedade ainda vamos ficar na tatuagem, no piercing. Saiu o mini plug, que é um microimplante que eu venho fazendo há uns 5 anos já, que é como se fosse um piercing, só que em vez de ele ficar exposto para fora do corpo, que o piercing, você sabe, é uma bolinha, a haste passa por baixo da pele, é outra bolinha. Então, fica duas entradas de bactéria, o primeiro furo e o furo que sai. Esse implante a gente vai fazer uma perfuração só e ele vai ficar implantado dentro da pele com só o brilhantinho saindo. O próprio brilhantinho assenta no furo, né, que deixa ele tapado, diminui o risco de bactérias e qualquer coisa que entre no seu corpo. Isso é uma coisa legal, fica bonita, não é uma coisa extrema. Quer dizer, então é uma evolução já do piercing, quer dizer, é uma técnica e um material já mais aperfeiçoado, quer dizer, prevenindo, inclusive, como você falou, a infecção, né? Sim, faz 4 anos já que eu estudo ele, que eu comecei a fazer, e agora que a gente está lançando no mercado, tal, tem bastante, a meninada gostou, coloca no meio do peito, aqui, no braço, fica legal. Mas é que nem eu falei pra você, tem aquele processo, vamos ver se dá certo. Começou pra fora, nos Estados Unidos, na Inglaterra e tal, já faz uns 10 anos agora que tá vindo pro Brasil, porque agora que, dá certo, vamos fazer. Tá certo. Michel, outra pergunta aqui da Aline, dos Cândida. Michel, você costuma cobrir muitas tatuagens de nomes de namorados, né? Eu acho que isso é interessante, porque muita gente está apaixonada, aquela coisa toda, tatua o nome do namorado, depois o namoro acaba, né? E aí, você faz isso? Como é que dá jeito nisso? Então, é complicado. Sim, eu faço bastante, eu cubro bastante também. Eu cubro quase 80% do que eu faço, tá? A tatuagem é uma coisa que fica para sempre. Por mais que a relação esteja bem e tudo mais, tem que pensar muito bem, porque a relação às vezes acaba por X motivos, entendeu? E a tatuagem vai ficar. E a tatuagem, para cobrir, ela sempre fica umas 3 vezes maior do que você fez. Então você faz um nomezinho pequeno no braço aqui, que nem esse up, para eu cobrir eu tenho que fazer, o braço todo. Para mim, que trabalho nesse ramo, não faz muita diferença, mas às vezes você que vai trabalhar no mercado aí, ainda há um preconceito com a tatuagem, então você tem que estar ligado nesse preconceito para você não se prejudicar na área profissional, né? Isso aí realmente é o que você está falando. Agora, Michel, só também me corrija, né?
hoje você fala assim do ponto de vista que a tatuagem não tem jeito, isso do ponto de vista você, tatuador, desfazer. Mas assim, é possível, por técnicas cirúrgicas, cirurgia plástica, alguma coisa, existe algum procedimento que pode se tirar a tatuagem, né? Sim, existe. O laser, né, que é o mais conhecido por enquanto. Há sim o estudo de algumas outras, cirurgia plástica, que a gente, sei lá, acho que eles cortam a pele, puxam, a mesma coisa de barriga, essas coisas assim, para tirar aquela, você deve saber. Mas todo o processo que ele for fazer vai deixar uma cicatriz, vai deixar uma sequela. O laser eu sei que deixa a pele muito mais sensível ao sol, a várias coisas. E é um procedimento meio radical também. Pô, tatuagem é uma coisa que você vai lá, meia hora tá pronto, não machucou tanto a pele. E você vai fazer isso só porque tem como tirar depois? É um processo complicado. Você vai mexer com o seu corpo, você vai se machucar. Então é legal já fazer na ideia de não tirar mais, porque a tatuagem originalmente ela é feita para isso. Ela é feita para se fazer uma vez só, entendeu? É uma coisa que vai ficar para sempre. Então a gente está transformando uma arte eterna, né, enquanto a gente viver, numa coisa leviana, que a gente vai tirar a hora que quiser. E a tatuagem, no meu ponto de vista, no ponto de vista artístico da coisa, a tatuagem tem que ser para sempre, ela tem que ser uma coisa que vai marcar uma coisa na sua vida. E ela não é para ser tirada, ela é para ser feita, ficar bonita e você curtir ela pro resto da vida. Okay. Não que eu seja contra a tirar, às vezes acontece, né? Mas é legal você, agora, a pessoa se informar e pensar bem no que for fazer, para fazer uma vez só e bem feito, né? Ok. Michel, nosso tempo passou rápido demais aqui, nós estamos acabando o programa aqui, eu queria até explorar mais, perguntar mais coisas para você, mas assim, finalizando, né, eu queria que você, assim, você desse uma palavra final, principalmente ao turma jovem, mas hoje adultos também, tá todo homem, mulher fazendo tatuagem, assim, alguma coisa sobre a tatuagem hoje, na sua visão, nesses encontros, né, de tatuadores que você vai, né, workshops e tudo, a tendência hoje atual da tatuagem, o que você, assim, terminando essa entrevista assim? Então, eu queria dar sei lá, uma dura, pode ser? Sim. A tatuagem é uma coisa séria, assim como qualquer outra profissão. A gente tá banalizando um pouco ela, tá fazendo por modinha, tá fazendo, pô, eu sei desenhar, eu vou tatuar e tudo mais. Meu pai e tudo mais, a gente está reformando mais tatuagens do que fazendo nova. Porque a pessoa, é mais barato, eu vou fazer ali que vai ficar legal também. Pô, mas você não pensou que tem a saúde envolvida, tem todo um processo artístico. Tipo, a tatuagem não é brincadeira, nem para quem faz e para quem tatua. Então é legal você procurar um bom profissional, ou até visitar essas convenções para você ter uma noção do que é esse mundo da tatuagem. Ter um pouquinho mais de contato com ela antes de fazer. Tatuagem não é para você procurar por preço no estúdio, é para você procurar por profissional. Você não precisa ser na gente, mas um profissional que você confie, um profissional que você goste da tatuagem dele, que te agrade mais. E muita gente está perguntando, pô, quanto é uma tatuagem? E sem dizer qual foi a tatuagem que ela queria fazer. Então, a pessoa não foi lá à procura de um desenho legal, de uma tatuagem para ela. Então, só botar a mão aí na consciência. Quem está afim de fazer uma tatuagem, por que você está afim de fazer uma tatuagem? Porque você gosta, você sempre gostou de uma tatuagem, você acha legal uma marca no corpo, ou porque o seu vizinho tem, todo mundo acha legal ele ter. Então, é legal você pensar consigo mesmo por que você está fazendo uma tatuagem, aonde você vai fazer e por que você vai fazer em tal lugar. Para não se arrepender, para não ter que tirar no laser, não ter que se machucar 2 vezes. E é isso aí. Ok. Bem, então está aí as palavras realmente de um jovem ainda, jovem, né, na área da tatuagem, mas que traz atrás de si uma bagagem grande do pai, que é o Joey Moreno, muito conhecido e famoso aqui em Araras, em região, mas que com certeza ele também ali aprendeu, discípulo do pai, não? E a gente vê a formação dele em educação artística, quer dizer, frequentar, representando Araras em convenções de tatuagem, quer dizer, a gente mostra a seriedade do trabalho dele e do pai dele aqui em Araras. Só o endereço, então, vamos falar aí o telefone, endereço, você lembra? Lembro, acho que lembro. É Rua Tiradentes, número 200. Então fácil, Tiradentes 200. Joe Studio e Shell Tattoo. E Shell Tattoo. E o telefone para alguém quiser ligar? 3541-9940. 3541 9940. 9940, fácil. Tiradentes 200,
3541-9940. Isso. Então fica aí, Joy Studio e Shell Tattoo. Shell Tattoo. Então fica aí já a informação e tudo. Gente, Michel, muito obrigado pela sua participação, gostei muito de bater esse papo com você, muito tranquilo e realmente tenho certeza que muita gente que viu gostou. Você que está em casa, gostou da entrevista, quer ouvir de novo, quer pegar alguma coisa que você perdeu, sexta-feira, às 18h15, tem a reprise desse programa, você pode ver. Só não vale telefonar na sexta-feira, tá? Obrigado, boa noite, Michel. Você que está em casa, um abraço, uma boa noite, fiquem com Deus.